Vamos lá, pessoal. Continuando aqui no quadro, né? O artigo 70 da Constituição, casado com o 71, principalmente o 70, né? Ele vai falar da fiscalização. Ele vai falar da fiscalização contábil, estou no artigo 70 da Constituição. Vai falar da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública. Essa fiscalização, de novo, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública, será exercida levando em conta que critérios? Bom, a gente acabou de ver, no quadro anterior, a gente viu que o Tribunal de Contas, ele julga as chamadas contas de gestão. Eu quero ficar nelas, que é o que mais cai em prova, tá certo? Ana Paula, volta para o quadro anterior. Vamos voltar para o quadro anterior. Pessoal, o que é que mais cai em prova? A diferença de contas de governo para contas de gestão. Essas contas de governo, você tem que saber que quem julga é o Poder Legislativo e, para tanto, o Tribunal de Contas emite o chamado parecer prévio. Mas você tem que saber também que o Tribunal de Contas tem funções judicantes, que ele recebe da própria Constituição Federal. E que os tribunais de contas de Estado e de municípios, eles, por simetria, eles adotam o paradigma do modelo de controle externo estabelecido pela Constituição Federal para o TCU, tá certo? Então, por simetria, os tribunais de contas estaduais e municipais, eles adotam os preceitos lá do artigo 71 da Constituição. Então, vamos nós. Primeira coisa que você tem que saber é que o julgamento do titular do Executivo é um julgamento político. Enquanto essas contas de gestão aqui não dizem respeito a julgamento político, não. Essas contas de gestão dizem respeito às inúmeras prestações de contas dos vários ordenadores de despesas, em que o Tribunal de Contas respectivo, a depender da origem da verba, ele tem uma atuação judicante, embora não integre a estrutura do Poder Judiciário, né? Porque o Tribunal de Contas no Brasil não integra, pós-Constituição Federal de 88, não integra a estrutura do Poder Judiciário de forma alguma. Aí vamos nós. A fiscalização dos recursos públicos, o artigo 70, ele diz como é que deve ocorrer a fiscalização da utilização dos recursos públicos. Essa fiscalização, né, da utilização dos recursos públicos deve observar os parâmetros de legalidade, legitimidade e economicidade. Bom, essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ela deve se ater ao tripé: legalidade, legitimidade e economicidade. Legalidade, como diz a Maria Silvia Zanella de Pietro, é um princípio basilar da administração pública. Administrador público não gasta dinheiro dele, né? Ele gasta dinheiro nosso. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos autorizar os vários gastos públicos. Esses gastos públicos são autorizados periodicamente pela chamada Lei Orçamentária Anual do Governo. Então, os gastos públicos, eles têm que se ater às disposições lá da Lei Orçamentária Anual, que, por sua vez, deve observar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por sua vez, deve observar os parâmetros traçados lá no plano plurianual. Ou seja, o PPA não pode dizer uma coisa e a LOA executar outra. Não, a despesa tem que se ater ao perfeito, né, aos perfeitos critérios de legalidade, que é princípio basilar da administração pública. Agora, muitas vezes, pessoal, o gasto está na lei, a LOA autoriza o gasto, mas o gasto não é legítimo. Por quê? Porque muitas vezes ele fere o interesse público primário e fere os preceitos da moralidade. Esses vários elefantes brancos que são construídos pelo Brasil aí, eles são autorizados no orçamento, são legais, mas será se, de fato, nós precisávamos da construção de certos elefantes brancos aqui nesse país? Então, não basta ser legal o gasto, ele tem que ser legítimo. Ele tem que atender ao interesse público primário, porque o interesse público primário é o legítimo. O secundário é o ilegítimo, né?
é o que diz respeito a, muitas vezes, a vaidade do governante. E ninguém está aqui para atender a vaidade do governante, porque ele não gasta dinheiro dele, ele gasta dinheiro nosso. Então, o gasto tem que ser legal, tem que ser legítimo. O que é um gasto legítimo? Eu resumo a legitimidade? Eu não. Eu, citando Valdeci Pascoal, eu resumo a legitimidade em duas palavrinhas: interesse público a ser atendido e a moralidade. Tem até um provérbio que diz assim: a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Então, o gasto, ele não pode só ser legal, ele não, para gastar é condição sine qua non, o gasto está autorizado na lei orçamentária anual, é a condição fundamental, mas ela só não é suficiente. O gasto tem que estar autorizado na LOA, tem que atender ao interesse público e à moralidade administrativa, e o administrador público, como ele não gasta dinheiro seu, mas nosso, ele tem que ser econômico na análise, nesses gastos públicos, na gestão desses recursos públicos. Então, tem que se ater também aos critérios de economicidade. O que é economicidade? É o estudo da relação custo-benefício. Bom, para haver o estudo da relação custo-benefício, naturalmente, o custo, já que é uma pergunta idiota em prova, se o custo deve ser maior, igual ou menor que o benefício. Por óbvio, o custo sempre deve ser inferior ao benefício. Caiu numa prova de auditoria. Ou seja, para acontecer o gasto, o benefício tem que ser muito superior, explicando de outro jeito. Deixa eu esquematizar isso aqui de uma forma mais simples. O benefício tem que ser superior ao custo, lógico, né? O benefício, o que é que diz a noção de economicidade? O benefício gerado pelo gasto público tem que ser muito superior ao seu custo, porque senão não compensa. Então, olha só, a fiscalização, está lá no artigo 70, a fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial da administração pública deve se ater a esses três critérios, ao critério da legalidade, da legitimidade e da economicidade. A gente, daqui a pouco, vai aprender as várias modalidades de auditoria governamental. Existem várias modalidades de auditoria governamental. Mas a modalidade que eu já adianto para vocês, e esta cai muito em prova, a modalidade que analisa esses critérios de legalidade, legitimidade e economicidade quanto à aplicação dos recursos públicos é a chamada auditoria de natureza operacional. Tem até uma cartilha lá no TCU que fala da auditoria de natureza operacional. Está disponível no site do TCU e ela é gratuita, essa cartilha. Essa auditoria de natureza operacional estará ela visa a responder a seguinte questão. Bom, será se determinada política pública estará atingindo os objetivos propostos com economicidade? A auditoria de natureza operacional, ela é muito importante. Por quê? Porque o poder público não basta gastar, né? Ele precisa realizar, ele precisa atender aos anseios da coletividade. Então, olha só, a gente acabou de ver que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial do setor público tem que se ater aos critérios de legalidade, legitimidade e economicidade. Existem várias modalidades de auditoria que a gente vai aprender depois. A auditoria que analisa esse tripé aqui, esses três critérios, é a auditoria de natureza operacional. E a auditoria de natureza operacional visa responder a seguinte questão. Bom, estará determinada política pública, estará determinada ação pública, atingindo os objetivos propostos com economicidade? Porque não basta atingir o objetivo, tem que atingir o objetivo ao menor custo possível, porque o custo tem que ser inferior aos benefícios gerados. E isso é muito interessante, pessoal. Agora, voltando para mim, né? Sai do quadro e vamos para mim.
Então, olha só, vamos resolver a questão 107, que caiu no concurso de analista de controle externo do TCU. Agora fica fácil resolver a questão 107, né? Suponha que uma auditoria realizada em uma escola agrícola federal, subordinada ao Ministério da Educação, tenha constatado falhas e deficiências na área orçamentário-financeira, no sistema escola-fazenda e na área de recursos humanos. Nessa situação hipotética, a auditoria descrita é um exemplo de auditoria de natureza operacional, que abrange inclusive a avaliação de programas, o que permite à equipe de auditoria pronunciar-se sobre o aumento da evasão escolar em virtude da situação. Verdadeiríssimo, né? Auditoria de natureza operacional é uma auditoria de natureza ampla. Ela não analisa só a legalidade do gasto, analisa a questão da moralidade, do interesse público, analisa a relação custo-benefício, a auditoria é eminentemente contributiva, ou seja, propositiva. Verdadeiríssima a questão 107. Eu até fiz um comentário que eu gostaria de ler aqui para vocês. No meu livro eu falo desse comentário, sabe? O que eu botei em relação à questão 107, que ela é verdadeira, né? Depois a explicação fica fácil, sacar que a 107 é verdadeira. A auditoria operacional objetiva avaliar as ações gerenciais, o desempenho operacional, levando em consideração o quê? Os 3 Es. Quais são os 3 Es? A gente vai falar muito desses 3 Es. Economicidade, eficiência e eficácia. Essa auditoria de natureza operacional objetiva avaliar programas e sistemas quanto à efetividade. Vamos dar um intervalo, daqui a pouco a gente volta.